Seus poemas são tempestades de sentimentos, seus sorrisos são inúmeros contos escondidos, seu corpo é um templo de poesia, e em seus olhos encontrei a esperança de continuar vivo. Bem-vindos, galera, para mais um vídeo do projeto Arte da Escrita. Hoje vamos conversar um pouco sobre produção. Espero que vocês gostem do vídeo, tirem suas dúvidas e é isso. Bom, primeiro ponto em relação à produção. Produzir é algo que não é fácil. Quando a gente fala em produzir, muitos pensam que é apenas pegar um papel e caneta e escrever o que sente. É muito mais do que isso. Produzir é algo que dá trabalho. Produzir é algo que requer esforço. Produzir é algo que você precisa colocar sentimentos. Produzir é expor muitas vezes algo que você escondeu há tanto tempo. E produzir muitas vezes é revelar uma coisa que você nem sabia que existia. Produção é algo muito importante no processo de leitura e também de produção textual. Produção é algo que a gente precisa saber utilizar para criar contos e outras coisas a mais, como poemas e músicas também. Produção textual é algo que a gente precisa saber como colocar em um papel. Nós, seres humanos, possuímos inúmeras ideias sobre determinados temas que trabalhamos. A diferença é que um livro ele se torna bom quando o autor consegue equilibrar suas emoções com o seu processo de escrita. Escrever usando suas emoções não é errado. O que eu vejo que atrapalha um pouco o processo de escrita de um livro é que muitas vezes o autor não consegue trabalhar o seu lado profissional com o seu lado emotivo, e isso muitas vezes acaba atrapalhando a história. O processo de produção ele é fundamental em todo um contexto de uma criação de história. Um livro, propriamente dito, ele precisa ter produção a 100%. Produção em uma cena de terror, de ação, produção na fala de um personagem, produção em uma transição de tempo e espaço. Tudo requer produção. Produção na sua vida, produção no seu trabalho, é algo que a gente precisa realmente dar uma atenção em relação a isso. Muitas pessoas têm muitas ideias, mas não conseguem colocar em um papel. Por quê? Muitas vezes porque ela não consegue refletir sobre o que ela está fazendo. É necessário dar um direcionamento no que você faz. É necessário você parar e rever para que aquilo é importante na sua vida. Muitas pessoas acabam estudando determinados assuntos e acabam se questionando: por que eu vou usar isso lá na frente? Qual a importância disso? Por que eu estudo isso? Justamente por isso, porque é necessário que tanto o professor como o aluno trabalhem essa ideia de relevância, ou seja, por que isso é importante para mim? Qual é o motivo de eu estar estudando sobre isso? O que eu posso aprender com isso? E assim é nos livros. Para descobrir seu gênero textual, se é ação, se é mistério, se é terror, é necessário primeiro você rever o que você escreve. Se você escreve colocando os seus sentimentos a todo vapor, a 100%, pode ser um romance com mistério. A gente também pode misturar os gêneros textuais. Não é assim, eu só escrevo terror, ou eu só escrevo comédia. Você pode sim unificar terror com mistério. Você pode sim unificar ação e comédia. Tudo depende da forma que você trabalha o seu texto. E a grande dificuldade é essa, porque o escritor, ele muitas vezes não consegue achar o ponto-chave. O que é o ponto-chave? O escritor muitas vezes não consegue achar qual é a sua inspiração para que ele possa começar um texto. E isso atrapalha ele em todo o processo de história. Você está ali fazendo uma história, aí você para no meio da história e parece que tudo trava. Você não consegue avançar em relação àquilo. Qual é a dica? Você tem que reler a sua história para que você possa conseguir um engajamento. O que seria isso? Você vai reler a sua história para conseguir uma nova rota, uma nova direção, para que você possa continuar o seu texto. E essa é a grande dificuldade, porque muitas pessoas acabam escrevendo um texto, mas não voltam à leitura. E essa falta de não ler o texto novamente atrapalha o seu desenvolvimento enquanto pessoa e enquanto profissional também, autor. Porque reler o texto é fundamental. Escreva o seu texto, deixe alguns dias lá e depois retorne à leitura. Você vai perceber que você é o leitor e o autor do texto. Porque você, quando escreve um texto hoje, daqui a 5 ou 6 dias que você for reler o seu texto, você vai ler com uma outra visão. O seu olhar clínico, ele muda, ele fica um olhar mais perspicaz. É isso mesmo?
Ele fica um olhar mais específico, um olhar mais objetivo. A sua história ela precisa ser pautada em objetividade. Não é apenas uma história por história. Tem que ser a história. Tem que ser uma história que você desperte no leitor a vontade de continuar as outras páginas. Trabalhe o mistério da história, trabalhe o suspense, não entregue a sua história de mão beijada, vá trabalhando os personagens, trabalhe o diálogo, trabalhe o cenário, isso é muito importante. O escritor muitas vezes ele não trabalha o cenário, ele faz uma passagem que o personagem está ali em uma casa, por que você não trabalha aquele cenário? Coloca o personagem num quarto, coloca algum objeto que o personagem pode achar no quarto, coloque algum objeto, um colar, uma corrente, que remeta a uma cena anterior, no passado, da mãe dele, dos pais dele, uma cena importante que marcou a vida dele. E essa mesma cena vai refletir no futuro do seu personagem durante o processo criativo. Então isso é importante, você precisa saber balancear a sua história e não colocar a sua história de vez. Faça a sua história aos poucos, que você vai perceber o quanto a sua história pode render tanto para o leitor que está lendo, tanto para você que está escrevendo. Porque a sua história, ela precisa ser prazerosa. Ela precisa ser uma história que você sinta vontade em escrever. E quando você perceber que você não consegue mais continuar uma história, pare, deixe o texto por uns dias, depois volte à leitura, separe suas ideias em tópicos, abra um bloco de notas, separe em tópicos suas ideias e depois vá organizando durante o seu texto, que você vai ver uma grande diferença na sua evolução de escrita. Você vai perceber o quanto você sabe organizar as suas ideias. Porque muitas vezes a gente tem a ideia, mas a gente não consegue desenvolver porque a gente não se organiza. Organize suas ideias, organize suas emoções, trabalhe o seu personagem, que você verá uma grande história acontecer. Bom, gente, é isso. Espero que vocês gostem em relação ao processo de produção textual, que é fundamental em um processo de criação de livros. Grande abraço para vocês. A Arte da Escrita fica por aqui. Tchau. As perspicaz. É isso mesmo?